Olá, pessoal! Muito bom estar aqui de novo com mais um AimanaCast. Hoje o assunto é super interessante. Se você quiser saber tudo sobre inteligência artificial no agro, fique ligado, assista até o final, porque hoje a gente tem um super convidado para falar desse tema com a gente. Meus amigos, vocês vão saber o impacto da inteligência artificial, a generativa também. Será que mudou alguma coisa para o agro? Como que está o avanço desse tipo de aplicação no agro? Quais são os impactos que estão sendo gerados? Sustentabilidade, produtividade e muito mais. Vamos falar com um super especialista aqui desse tema, que eu já vou revelar para vocês. Mas antes eu queria convidar meu parceiro aqui de podcast, de videocast, né? Já que tem filmagem, é videocast. Vou chamar aqui o Júlio Neves para saber como é que estão as expectativas dele em relação ao papo de hoje. Fala, Júlio, como é que você está, meu Fala, amigo? Luiz. Bom, tudo bem, graças a Deus. Cara, estou super animado. Um assunto, de novo, né? A gente sempre trazendo essas novas implementações, essas novas notícias sobre inteligência artificial no nosso mundo. Hoje nós vamos falar sobre agro. Agro, Brasil é um dos mais importantes países do mundo quando se fala de agronegócio. Então, imagina, a gente está trazendo um assunto importante para o nosso país e ainda com inteligência artificial associada. Então, expectativa tá lá em cima, cara, como O sempre. agro é pop, o agro é tudo, né, Júlio? Como É, diz a propaganda. já Vamos diz a lá, propaganda, exatamente, vamos é isso aí. descobrir que vamos descobrir que pop que é esse, que agro que é esse, que tudo que é esse, né? E já vamos chamar aqui nosso convidado, o Davi Quintão, para poder bater um papo com a gente. Fala, Davi, como é que você está, meu amigo? Ô, Júlio, ô, Luiz, como é que vão? Tudo bem? Por aqui tudo tranquilo. E vocês? Tudo Tudo certo também. tranquilo? Bom. Tudo certo. Aqui a gente está bem animado, Davi, para conversar com você sobre a perspectiva da inteligência artificial aplicada no agro, né? A gente sabe que a gente passou nos últimos anos um boom tecnológico no agro, com muitas startups desenvolvendo soluções, e a gente viu algumas aplicações de inteligência artificial, também vimos a chegada da generativa, então vai ser muito legal saber sobre tudo isso com você nesse bate-papo de hoje, mas antes de mais nada, eu queria pedir para você se apresentar um pouco para a gente, contar um pouco da sua trajetória, para a gente poder conhecer um pouquinho aí mais sobre quem é o Davi e qual a sua história com a inteligência artificial e o agro. Ah, legal, legal. Então, me apresentando, né, me colocando aqui como uma pessoa que gosta dos dois assuntos, né, tanto do agro como da inteligência artificial, né? Então, eu sou engenheiro agrícola e ambiental de formação, né? Minha graduação é nessa área. Então, trabalhei muito tempo com isso, minha família envolvida, meu pai trabalha na área do agro, enfim, com máquinas agrícolas e tudo mais. E aí, cara, Luiz e Júlio, enveredei por essa área, né, na minha graduação, estudei bastante sobre isso. Fui fazer mestrado, doutorado, tudo isso ligado nessa área da agricultura, né, área agrícola, mas sempre com aquela questão, né, precisamos colocar tecnologia no campo, tecnologia de ponta, porque aqui no Brasil, né, implantando tudo dá, né, mas sem tecnologia a gente não consegue levar isso a um outro patamar, a um outro nível, né? Vamos assim dizer. Então, nesse tempo meu aí, mestrado, doutorado, trabalhei muito com a questão da modelagem de sistemas ambientais, né? Como que a atmosfera, o solo, a água interagem entre si, né? E como que isso impacta, né? Do ponto de vista ambiental, sustentabilidade, do ponto de vista também de produção agrícola, de forma geral. Então, trabalhei com isso por muito tempo, né, durante essa minha jornada acadêmica aí. E aí, depois de um certo tempo, eu fui para a área acadêmica, né? Eu não posso dizer que eu fui professor, né? Eu posso dizer que eu sou professor, né? Por 7 anos aí, lecionei, trabalhei com educação, como professor universitário, e nos últimos 3 anos, junto com um amigo, né, em comum, a gente montou uma empresa de inteligência artificial e vem trabalhando aí aplicando inteligência artificial em diversos setores, né? As pessoas acham que inteligência artificial é algo muito novo, né? Mas as técnicas, enfim, as coisas que a gente utiliza hoje em dia para resolver os problemas, né, das mais variadas áreas, elas datam lá da década de 50 até questões anteriores a isso, né, que é bem interessante. Então, eu sou esse profissional, vamos dizer assim, multidisciplinar, né?
Às vezes eu estou aqui com um problema resolvendo, aplicando inteligência artificial, por exemplo, para resolver um problema da área da medicina. Mas peraí, você é engenheiro agrícola, como é que funciona esse negócio, né? Então, assim, é interessante até nesse ponto quanto que a IA, né, ela é aplicada a resolver qualquer tipo de problema, e no agro não é diferente, né? Então, assim, trago essa bandeira, né, que a gente precisa cada vez mais de tecnologias sustentáveis, tecnologias de ponta aplicadas aí às questões da nossa agricultura de forma geral, né? Então, não pensando só em Brasil, né? Pensando em mundo. Legal, Davi. Acho que você, né, deu uma boa introdução aí de você. Acho que foi importante você falar da trajetória, né, da sua graduação, da sua trajetória acadêmica, vamos dizer assim. Mas eu queria entender, assim, por que, né, você foi para esse mundo agrícola? Você falou alguns pontos que seu pai trabalha nessa área agrícola e tudo mais, mas por que a paixão pela agricultura e meio ambiente? Tem alguma coisa que te levou, né, a realmente entrar nessa área? Né, eu gostaria de entender um pouco melhor. Não, legal, Júlio, legal. Eu sou de cidade do interior, né? Então, assim, em cidade interior, acaba ou não, você é muito próximo da zona rural, né? Cidade grande já fica um pouco mais distante, mas em cidade interior você é muito próximo. Então, sempre aquele final de semana, você vai ali para casa de um parente, né? A família geralmente tem um pequeno sítiozinho ali que ele visita. Então, assim, toda essa minha fase de crescimento, né, enquanto ser humano, ela teve essa proximidade com a zona rural de alguma forma. E como eu disse, você colocou aí também, né? O meu pai trabalha com essa parte. Então, assim, sempre fui muito envolvido. Ele me levava quando eu ia visitar um cliente dele ali na zona rural. Aí eu ficava ali de perto ajudando, né? Sabe aquele filho que fica ali, o pai precisa de uma ferramenta, toma aqui uma chave de fenda, toma aqui um parafuso, sabe? Então, assim, acabei sendo envolvido por esse meio, né? E depois, com o tempo, você vai entendendo que os sistemas são todos interligados, né? Então, assim, não tem como você quebrar. A gente fala, né, que a gente coloca as coisas em caixinhas para ficar de forma mais didática, né, para o ser humano processar. Mas essas coisas estão todas interligadas. Aí vem questão ambiental, não dá para produzir a longo prazo, né, se você não tiver o mínimo de sustentabilidade ali na sua atividade do ponto de vista ambiental. Tem um ponto de vista econômico. Mas como é que você leva isso a um patamar maior, né? Agricultura, quando a gente fala agricultura, as pessoas pensam em baixa tecnologia, geralmente, o que é muito contrário do que a gente vê, né? E pensam em uma coisa muito manual, né? Dependente muito ainda de mão de obra não tão especializada. E o que a gente vem tentando fazer é mostrar que não estão querendo desempregar ninguém. O que a gente quer é melhorar as condições de trabalho de todo mundo, sabe? Potencializar esse ser humano que está lá. Então, a inteligência artificial tem essa pegada e aí é por isso que eu fui me aproximando, sabe? Cidade pequena, estava ali próximo, convive o tempo inteiro, então você acaba criando um laço quase, nem mais de curiosidade, quase afetivo com isso, sabe? Uhum. Então aquele ditado que fala casa de ferreiro, espelho de pau, não aconteceu na sua casa, não, pelo jeito, Não né? aconteceu, não. Meu pai tentou, tá? Ele tentou de todas as formas, não vai para essa área, Não vai vai pra trabalhar essa com área. outra coisa, vai fazer uma medicina da vida, mas não teve jeito, né? A palavra, né, ela pode até te mudar de ideia, mas o exemplo arrasta, né? Não tem um ditado parecido com isso, né? Então o exemplo do dia a dia arrastou para essa área, não teve jeito. E aí, Davi, só para contextualizar melhor também, né? Quando a gente fala assim da IA, né, dentro do mundo agrícola, eu entendo que o grande objetivo é aumentar a produção com melhor qualidade. Então, acho que esse é um ponto importante para os nossos ouvintes aqui ficar bem claro que essa questão, não, vamos mudar as pessoas pelas máquinas, Não não é é o isso. objetivo. Eu acho que a gente pode falar um pouco mais sobre esse tema também ao decorrer do Legal. nosso podcast. Legal, porque assim, a gente conversa no dia a dia com muitas pessoas, né? E muitas pessoas que usam a inteligência artificial que está disponível para elas no dia a dia. E tem muitas pessoas com preocupação. Você vê muita notícia alarmante nesse sentido, né? A IA vai substituir, a IA vai te colocar, você não vai estar desempregado daqui a algum tempo. Enfim, existe um risco associado a isso, mas todo mundo que realmente entende do tema, trabalha com o tema no dia a dia, tem isso muito claro, né? A IA está aí, né? Cada vez mais presente no dia a dia nosso, por uma questão mais de time tecnológico, né? Disponibilidade disso para o grande público, mas para potencializar o ser humano, né? Não para substituí-lo. Ou se for para substituir, em pequenas atividades
são manuais que o ser humano adoraria ser substituído para fazer coisas muito mais interessantes, né? Então, assim, aproveitar melhor o potencial do ser humano enquanto um ser criativo, um ser mais voltado para o pensamento que propriamente para atividades muito manuais ali, né? Então tá mais nesse sentido. Perfeito. Que qualquer outra visão. Bom, é interessantíssimo a gente falar sobre isso. É comum até aparecer esse olhar assim, que a inteligência artificial veio como ferramenta. Ela é uma ferramenta sofisticada, vai exigir preparo dos seres humanos, das pessoas, para poder conseguir utilizar, como qualquer ferramenta que seja mais complexa, mais refinada. Aliás, a inteligência artificial já está entrando também na nossa vida de diversas formas, às vezes sem até a gente perceber. Então, também vai entrar desses dois jeitos, né? A gente vai ter que se preparar para utilizar essa ferramenta, mas a gente também vai ser beneficiado por ferramentas que já fazem parte da nossa vida, que estão lá com a inteligência artificial. Muitas vezes a gente nem sabe, mas a gente está usando ali todo dia, né? Davi, eu queria que você me contasse um pouquinho como é que está essa revolução da introdução da inteligência artificial no agro. O que você tem visto, tem chamado sua atenção? Quais são os benefícios que são possíveis da gente conquistar utilizando inteligência artificial no agro? Se puder citar exemplos, contar para a gente como é que está isso. A gente quer entender esse panorama do agro em relação à AI. Qual que como é que está isso? Como é que é o cenário hoje, mundo? Como é que é o cenário Brasil? Como é que a gente está utilizando e quais são os limites e os benefícios que a gente pode ter utilizando essa tecnologia no agro? Legal. Essa é uma questão interessante, porque hoje, principalmente, né, depois das IA generativas aí, né, o tema inteligência artificial ficou muito próximo das pessoas no dia a dia, né? E aí isso causa, às vezes, nas pessoas uma sensação de que elas estavam já muito distantes da inteligência artificial. E o que você pontuou, Luiz, é algo extremamente relevante, que de alguma forma, em algum momento, a gente já foi impactado por inteligência artificial. A gente não saberia, né, enquanto usuário, classificá-la como inteligência artificial. E isso também não é diferente no mundo do agro, não, tá? O agro ele tem algumas características um pouco diferenciadas em relação a outras questões do uso de inteligência artificial de forma geral, tá? Porque eu vou dar um exemplo, né? O campo, você está lá, ele é muito esparso, né? Você tem uma fazenda em determinado local, uma outra fazenda a alguns quilômetros de distância, isso não é todo muito bem centralizado, né? Por ter essa característica, a gente tem algumas dificuldades, alguns desafios na implantação de inteligência artificial no agro. Vou dar um exemplo, né? Cobertura de rede de internet. Né? Em locais de grandes áreas produtoras de grãos, por exemplo, você ainda tem problemas ali de aquisição de dados em tempo real por essas questões. Mas, com o advento aí, né, de outras tecnologias que estão alavancando em paralelo com a inteligência artificial ali, hoje a gente já vê máquinas muito mais bem preparadas no dia a dia para coletar informação, armazenar isso, e quando chega, por exemplo, num local específico, ela pode, né, distribuir essa informação pela rede. Enfim, no caso do agro, é muito comum a gente utilizar isso embarcado em tecnologias de máquinas agrícolas hoje, tá? Principalmente com alguns focos. Um foco muito claro é economia de tempo nas atividades. Então, ser mais eficiente, por exemplo, o trator agrícola ser mais eficiente ali no trato dele do dia a dia. Questões relacionadas também à pós-colheita de grãos, por exemplo, tá? Armazenamento de grãos. Por quê? Porque você tem um desperdício ainda muito grande entre a colher o grão, por exemplo, lá na fazenda, até chegar aí para você na sua casa, tá? Você tem uma cadeia toda de distribuição que você tem muita perda nesse processo. Então tem muita coisa de inteligência artificial hoje sendo aplicada para evitar isso, tentar mapear esses pontos de perda e tentar corrigir as situações que a gente vê no dia a dia. E outra coisa que a gente tem um problema muito claro também na área da agricultura, né? Que a inteligência artificial está vindo com uma força muito grande para resolver, que é a questão de uso racional de recursos. Então, por exemplo, adubo, parte de adubação. Você tem, por exemplo, os solos, né? Quem entende um pouco aí da área agrícola, de agricultura, o solo ele não é todo igual, né?
A cada quase que metro, as características dele mudam. Então, por que eu vou colocar uma mesma quantidade de adubo, de fertilizante, naquele ponto, se naquele outro ponto ali as características do solo já são diferentes, sabe? Então, tem muita coisa relacionada ao uso de imagem de satélite, ao uso de aplicação de agricultura de precisão, que a gente chama, tá? Para poder resolver esses pequenos problemas, ser mais eficiente no dia a dia, né? Então, se for uma guerra na Rússia, a Rússia é uma grande produtora, por exemplo, né, de fertilizantes, nós somos muito dependentes disso. Ok, beleza. Se a gente for muito mais racional no uso disso, a gente fica menos dependente. E aí, consequentemente, a gente produz mais, né? Aquele negócio. Você tem sempre ali o que é ótimo, né? Se você colocar menos ou colocar mais, você não explora todo o potencial de uma cultura agrícola, né? Então, assim, tem muitas iniciativas, muitos trabalhos sendo feitos hoje em dia para aplicar a inteligência artificial voltada a essas questões. Sem contar a parte animal, tá? Que talvez hoje é uma das mais desenvolvidas no sentido de aplicação de inteligência artificial para rastreamento de pecuária, problemas de sanidade, fitossanidade também em plantas. Também é muito comum hoje em dia aplicar inteligência artificial para resolver problemas. Legal, muito bom, Davi. Eu acho que, né, quando a gente começa a colocar alguns exemplos, começa a ficar mais claro para o nosso ouvinte como que a gente já utiliza, de certa forma, e nem sabe, né, a IA dentro do mundo agrícola. Mas, assim, voltando agora para a IA generativa e algumas automações, né, a gente queria ouvir de você alguns exemplos mais concretos, né, se já tem alguma coisa, provavelmente você já está trabalhando com isso, e qual que é o benefício, qual que é o resultado que você já conseguiu aplicando uma IA generativa nesse seu mundo aí de agrícolas e ambientais. Legal. A IA generativa, né, ela tem esse boom nos últimos, vou dizer até meses, tá? Aí nos últimos meses, né, de uso, aplicações em vários setores, em várias questões. Na questão agrícola não é diferente, a gente vê a aplicação muito clara disso em algumas questões relacionadas à recomendação de fertilizantes, por exemplo, tá? Então, a pessoa ali que está trabalhando no dia a dia da lavoura precisa saber, por exemplo, qual que é a melhor recomendação para adubo para essa época do ano, sabe? De acordo com a cultura agrícola que eu estou utilizando, estou nessa localização. Então, você tem recomendações vindas dessa base de conhecimento que a IA generativa proporcionou que a gente explore numa velocidade muito maior, com conteúdo que fique de muito mais fácil tomada de decisão, né? Ou seja, a gente fala no dia a dia, né? Está muito mais digerido, né, para a pessoa ali utilizar. Então, isso chega a vários níveis aí de facilidade de uso. Então, você tem aplicações de IA generativas muito voltadas para essa comunicação ser humano, e aí, independente do nível de escolaridade do ser humano, nível de entendimento dele, ele consegue, hoje em dia, já trabalhar com alguns modelos, né, com algumas soluções nas quais ele interage e traz já uma recomendação de adubação adequada para ele, já traz ali para ele também uma recomendação que, por exemplo, olha, não plante nessa época do ano, porque nessa época do ano, geralmente, você não tem a quantidade de chuva adequada, você não está utilizando, por exemplo, né, sistemas de irrigação para poder compensar a chuva. Então, você tem todas essas dicas que antigamente, pelo menos cidade interior, tinha uma folhinha mariana que a gente falava, né, que dizia, ó, na tal data do ano, você vai lá e planta, que você vai colher em tal data do ano. Então, tem IAs generativas sendo utilizadas para, por exemplo, levar esse tipo de informação de forma muito mais simples, muito mais fácil, né? Sem precisar de ter aquela folhinha lá na parede, né? O pessoal de interior conhece muito, muito isso. Quando eu penso assim, né, do meio ambiente, voltando para o clima, né, eu sou da área de computação, e é um problema muito grande conseguir fazer a previsão do tempo. E eu imagino, né, que para a área agrícola, a previsão do tempo talvez seja um dos fatos mais importantes, né, que você mesmo mencionou, chuva, né, a temperatura, o solo e tudo mais. Então, assim, eu vejo quão, né, poderoso pode ser uma ferramenta com IA generativa ou IA de outra especialidade também, para o mundo agrícola. E aí eu queria, né, voltar mais um pouco, eu já te perguntei sobre performance, né, o desempenho. Quando você coloca talvez seja difícil de mensurar qual é o benefício utilizando uma IA generativa ou uma IA qualquer,
no mundo agrícola, né? Não sei se, depois que eu comecei a usar essa ferramenta de IA generativa, minha produção aumentou em 25%. Talvez, não sei se existe uma forma de mensurar isso na sua realidade, mas se tiver, você poderia nos dar um pouco mais de informações sobre isso? Legal, é uma boa pergunta. É uma pergunta muito comum, né? Isso depende. Você já colocou um pouco da resposta e é uma resposta assim que todo engenheiro, né, tem a gente brinca, né, que é a resposta de carteirinha, né? Isso depende de várias questões, enfim. Mas, Júlio, o importante quando a gente está falando, né, de uso de inteligência artificial para resolver problemas é entender que cada vez mais essas inteligências artificiais precisam resolver problemas muito estratégicos e muito pontuais, principalmente no agro. Então, assim, valores muito próximos, fala assim, 25% disso, isso pode variar. Depende das condições do local, depende já do nível tecnológico que aquela propriedade rural emprega ou não emprega, você pode estar muito próximo do limite, né? E a IA vai complementar um pouco ali, ou ela vai resolver um outro problema, que é um problema logístico. Você pode falar assim, mas o que isso tem a ver com a agricultura? Tem tudo. Hoje, o escoamento da nossa produção de grãos, por exemplo, é toda a rodoviária praticamente, né? Com alguma coisa ali de transporte hidroviário, alguma coisa muito pequena ali de transporte ferroviário, mas quase tudo é rodoviário. Então, assim, tem muita coisa de logística que a gente pode aplicar para resolver esses problemas. E aí você tocou num ponto que eu brinco com os meus colegas da área de meteorologia, né? Se tem alguém que vai para o trabalho sabendo que o que vai fazer vai errar, é o cara da área de meteorologia, né? Por quê? Porque ele vai prever tempo e não necessariamente vai chover, por exemplo, né? Diz, há uma probabilidade de chuva de 80%, e aí não chove. E o que é legal disso? É legal que isso é uma realidade que trabalha com inteligência artificial. Porque os modelos de inteligência artificial, todas as inteligências artificiais, elas não são determinísticas, né? Elas usam estatística muito pesada nela. Então, elas sempre têm uma probabilidade. Elas são probabilísticas, né? Você sempre tem uma probabilidade de ter um resultado ou não. Então, não há uma garantia que você consegue 25, 30, 40, 50% de aumento de produtividade, de aumento de economia de recursos. A verdade é, você vai conseguir ser melhor do que você era ontem. É isso, Legal. sabe? É isso. E aí amanhã você vai ser melhor do que você foi hoje. E assim você vai só aumentando. O seu teto, que antes era muito claro para você, hoje com a aplicação de inteligência artificial no agronegócio, né, de forma geral, o seu teto, o céu agora já virou o limite, sabe? E quem sabe nem o céu mais, enfim, já ultrapassou disso, entendeu? Então, o legal o sarrafo aumentou, sabe? O que a gente conseguia de produzir está muito. A gente descobriu que a gente está muito longe disso. Qual que é a vantagem? Um problema que a gente tem uma discussão no Brasil de muito, muito tempo, né? Que é escassez, por exemplo, de terra. Então, a ideia agora já não é mais expandir fronteira agrícola, é o quê? É produzir mais numa área reduzida. Por quê? Inteligência artificial, IA generativas para recomendações muito mais próximas ali do dia a dia, da situação daquele local em específico, vão fazer com que o seu nível de produtividade aumente muito, né? Quanto que vai aumentar? Vai depender da técnica de inteligência artificial empregada, da qualidade da informação do dado que você coleta ali no campo, né? Confiabilidade que você tem nisso, seu nível vai só aumentar. Eu acho que essa, Júlio, é o grande ponto, sabe? Não é um número em específico, a sua produtividade vai ser maior do que ela foi ontem. E amanhã vai ser maior do que ela é hoje. Legal, legal. Eu acho interessante, né, você ter falado a questão da produção, né, porque assim, o Brasil é um país muito grande, a gente tem, né, o 5º país em questão de extensão, e não só de extensão, porque não adianta você ter um país igual a Austrália, que é gigantesca, mas mais da metade é um deserto. Exato. E o Brasil tem essa grande vantagem, né, de ser um país que tem recursos naturais, tanto, né, de mineração, mas também na área agrícola. Então, assim, algo que a gente tem como riqueza, mas você tocou num ponto muito legal, que eu achei muito importante, que é a nossa complexidade também da rodoviária. Então, não adianta a gente produzir o máximo que a gente conseguir na parte agrícola, se a gente não consegue escoar, né? E aí tem o desperdício, que é pior ainda talvez, né? Você está jogando, né, alimento fora. Exato. Então, assim, realmente
é um mundo muito complexo, né? Não só a produção, mas o escoamento da produção. Quem nunca passou por uma beira de estrada e viu uma planta de milho nascendo, ou uma outra planta, mas o que é isso? Eu nunca vi isso, um girassol no lugar que não era para ter um girassol, né? Porque geralmente é carga perdida para o transporte rodoviário, grão, né? Que caiu ali, por exemplo, né? E aí verdade, você tem um problema. E aí tem uma outra questão também, né? Tem alguns produtos agrícolas que são muito perecíveis, né? Então, por exemplo, hortaliças, você tem que escoar rápido, né? Então, geralmente, as grandes áreas de produção estão perto de cidades, onde o valor da terra é muito mais alto. E aí o custo da alimentação também sobe. Então, assim, agora, com algumas situações, você consegue prever qual é a demanda de determinado local, se é possível transportar isso ou não, controlar melhor a temperatura dos caminhões frigoríficos, né? Enfim, e entregar isso saindo de uma região muito mais distante para um centro urbano. Tudo isso faz com que você faça o seguinte, né? Agora eu posso investir mais porque eu consigo escoar melhor. Eu perco menos, então eu ganho mais, né? Ou melhor, eu deixo de perder. Então tudo isso potencializa muito o agro no Brasil. No mundo inteiro, no Brasil principalmente, né? Sim, e o Brasil, quando a gente fala de agro, né, o Brasil é sempre lembrado, né? A gente tem uma produção gigantesca, a gente representa boa parte da produção mundial de diversas frentes aí do agro, né? E assim, quando a gente fala de agro ultimamente também, Davi, eu tenho percebido que a palavra sustentabilidade está aparecendo mais, né? Está aparecendo assim a necessidade de se explorar o agro para ser produtivo, para fazer... Né, a gente precisa de se alimentar, a gente precisa de alimentar outros países, mas também, será que dá para fazer isso, né, pensando de uma forma sustentável, regenerativa, pensando de uma forma que é coerente com o tempo que o nosso planeta tem para poder se recuperar e gerar? A gente sabe que o agro depende muito do clima, depende muito da água, depende muito do mundo físico, do mundo natural. E a gente, às vezes, quando fica falando de inteligência artificial, dá aquela ideia de que a gente vai... como é que eu vou dizer? Dá aquela ideia que a gente consegue simular uma natureza que corre mais rápido do que a natureza real, mas isso no agro não é possível, a gente encontra esse conflito, né? Então, a gente percebe que tem no agro, às vezes, algumas práticas questionadas, às vezes a questão da pauta da sustentabilidade aparece muito forte. Ou seja, o melhor dos mundos seria a gente dominar essa técnica de um jeito em que a gente conseguisse conviver em harmonia com a palavra sustentabilidade. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Dentro da sua agenda de inteligência artificial, como é que estão essas duas palavrinhas, sustentabilidade e agro? Como é que elas estão conversando? E o que a inteligência artificial pode fazer para poder melhorar a produção, melhorar o agro, no seguinte sentido, no sentido dele ir em direção a uma prática sustentável, cada vez mais em harmonia com o sistema que ele está inserido? Legal. É sempre bom a gente começar com uma pergunta, né, te respondendo, mas com uma provocação, que é uma pergunta provocativa, né? Melhor dizendo, que é o que é sustentabilidade, né? O que é sustentável, né? Por que eu estou colocando essa provocação? Porque às vezes a gente olha, né? Claro, extremamente importante, extremamente complexo, inclusive, determinar isso, mas a gente olha muito para o lado ambiental. Tem sustentabilidade financeira, né, que é a que garante que o cara vai ficar ali no campo, né, se não vai ter um êxodo rural muito grande, né, como a gente viu nas últimas décadas, condições de trabalho, remuneração mais baixa. E aí, colocando tudo isso dentro de um pacote, né, que é importante para a gente definir, ficar claro que tem todas essas nuances. E aí a inteligência artificial vem para potencializar tudo isso. Vou dar um exemplo, né? É muito comum quando você conversa com as pessoas que estão mais envolvidas com o campo, que fala assim, a água está acabando, né? Tem pouca água, na época do meu pai, na época do meu avô, esse local aqui tinha muita água, hoje não tem. A gente está percebendo claramente, né, os efeitos de mudanças climáticas, de mudança de temperatura, regime de chuva, quantidade de chuva, ou seja, em tal lugar chovia tanto, agora não chove mais. O que a inteligência artificial pode ajudar nesse sentido? Primeiro, a entender esse comportamento e, além do entender, dar uma previsão do comportamento que pode acontecer se a gente continuar dessa forma. A nossa capacidade de enxergar futuro, né,
ela é muito limitada. Com a inteligência artificial, quando a gente olha para o passado e consegue aplicar bons modelos, né, boas técnicas de inteligência artificial sobre essas informações, a gente consegue ter uma previsão muito boa. Então, o produtor rural já não fica mais tão inseguro a investir, porque ele já tem uma ideia, né, muito mais clara do que ele pode colher lá na frente, dos impactos que ele pode ter, e, consequentemente, ele tem uma visão muito melhor, porque agora, vou dar um exemplo, né? Agrotóxico, defensivo agrícola, enfim, tem uma questão muito ligada à saúde também, né? Não só a questão ambiental, mas a saúde. O uso indiscriminado disso é muito comum quando você fica numa situação muito apertada, tipo assim, eu não sei o que eu vou fazer. O que vai acontecer? Se essa praga atingir aqui meu campo, vai acabar com tudo. E, às vezes, isso está localizado somente numa parte da lavoura. Mas o que ele faz? Aplica em tudo, na mesma quantidade. Agora não, com a inteligência artificial é possível, por imagem de satélite, localizar o ponto de infestação, saber com uma precisão muito melhor qual é a praga, e aí aplicar algo naquele ponto. Aí você vai falar assim, mas o que isso tem a ver com sustentabilidade? Tudo. Porque você não usa aquela carga de agrotóxico tão grande, igual você usava, você não espalha isso pela área inteira, você tem um controle muito melhor disso e, consequentemente, você tem economia de recurso, né? Recurso financeiro, você tem proteção ao meio ambiente, porque você vai aplicar algo muito pontual ali e vai fazer com que você também consiga monitorar o uso indiscriminado com uma forma muito mais fácil. Vou dar um exemplo, né? Hoje é possível modelos, né, de inteligência artificial que monitorem que determinado local você tem uma venda de agrotóxico muito maior do que em outro, e aí você começa a olhar para aquilo ali com um pouco mais de cuidado, né? O que está acontecendo aqui? Deixa eu entender, né? E os modelos trazem insights, né, sobre comportamento daquele local, e você pode agir do ponto de vista de políticas públicas, enfim, coisas nesse sentido. E até o próprio produtor, como eu coloquei para vocês, né? Ele não fica tão refém hoje de vou ver o que vai acontecer amanhã, para aí sim eu tomar uma decisão. Ele já toma uma decisão antecipada. E isso é muito boa, porque geralmente essa decisão ele é muito mais assertiva, né? E ela economiza recurso, você para de aplicar em regiões que você sabe que pode haver contaminação de lençol freático, contaminação de água superficial, enfim. Você consegue entender melhor, por exemplo, o regime de migração de pássaros. Eu não vou aplicar naquele determinado local, porque essa época do ano vai passar aqui uma migração de pássaros aqui, e se eu aplicar, eu vou contaminar esses animais. Coisas dessa natureza, tá, Luiz? Então, assim, tem muita aplicação, tem tudo a ver, e aí é que é o grande ponto, né? A inteligência artificial, mais do que nunca, eu enxergo como a principal ferramenta para a gente conseguir ser sustentável, porque a gente não pode parar de produzir. Todo mundo tem que comer. A população aumenta. As demandas nutricionais nossas acabam aumentando também, né? Então, você precisa de produzir mais alimento. Mas como que você vai fazer isso? Se, pelo menos, né, a gente não tem relatos disso, né? A quantidade de água no mundo não aumenta, nem diminui, mas em quantidade, né? Ela não aumenta nem diminui. Mas ela fica mais escassa em determinadas regiões, porque ela se movimenta, né? A Terra, superfície do planeta, é essa que a gente tem aí. O que a gente está observando é que ela está diminuindo por invasão, né, de mares em áreas que antes eram de superfície. Enfim, esses recursos estão diminuindo. Então, como é que a gente vai resolver esse problema? Sendo mais eficiente, né? Utilizando o melhor recurso que a gente tem disponível. A inteligência artificial é a tecnologia que eu acredito que nós temos à disposição hoje para conseguir atingir esse objetivo. Legal. Não, eu acho muito legal você ter falado dessas aplicações, né, bem específicas em certas regiões. E aí, lembrando até do drone, né, que é um equipamento aí que a gente tem visto, né, pelo menos a gente vê bastante a utilização, onde ele coloca, né, aplica inseticidas ou, né, outros produtos exatamente na área que precisa de ser atuado, né? Então, você consegue ser, consequentemente, muito mais sustentável nesse sentido, porque é o que você disse, né? Você não vai jogar pesticida em lugar que não deveria. Então, acho que foi, né, essa combinação de IA com drone, muito tecnológico, né, Luiz?
que você está achando? Sabe o que eu lembrei, o Júlio? A gente teve, o Davi, eu e Júlio estivemos num evento em Las Vegas sobre inteligência artificial em outubro do ano passado, e o professor Brian, de Stanford, do laboratório Human Centered AI, ele tem lá um laboratório, que eu não sei se tem um nome específico, um nome assim, mas acho que é Stanford Human Centered AI. Ele colocou alguns exemplos, e um deles foi do agro. Eu achei bem curioso, porque ele fez até uma piada. Ele mostrou uma máquina que ela consegue, com visão computacional, identificar as pragas, e ela joga um laser, fiber laser, assim, e ela elimina a praga sem nenhum agrotóxico. Exatamente. Ela elimina com um raio laser. E aí a brincadeira que ele usou no final foi que, olha, já temos máquinas capazes de eliminar pragas com laser e que usam inteligência artificial. Cuidado aí com esse futuro. Ele fez o trocadilho desse medo futurista que a gente tem dos filmes, das máquinas poderem matar a gente um dia, sei lá, dominar, né? Artificial. Dominar. Não trate mal sua Alexa para você não ter problemas no futuro, né? Ou seja, a gente tem uma máquina que identifica o que está causando o problema ali, né? E ela consegue, com um raio laser, sem nenhum agrotóxico, eliminar a praga, né? Então, esse é um dos exemplos, né, Luiz, muito claro do uso de inteligência artificial, tecnologia de ponta, né? Para poder trazer mais sustentabilidade para a produção. Então, você evita utilizar produtos químicos, né, altamente tóxicos para a natureza e para o ser humano, para poder usar uma técnica muito mais sustentável, né? Muito bom, muito bom. A conversa está muito boa, Davi. Assim, é muito importante para a gente, principalmente para eu, que não sou dessa área, para mim, que não é da área de agrícola, né, ter essas informações. Mas eu pensando assim, né, oportunidade para o futuro, né, a IA, a gente está falando muito da IA e tudo mais, com esse avanço, né, hoje tão, né, sem freio, vamos dizer assim, né, que tem acontecido, você citou até da própria IA generativa, mas falando da IA mesmo, propriamente dito, o que você está enxergando, vê de oportunidade, né, no horizonte aí do agro? Com certeza é um caminho sem volta, né? Eu acho que todas as áreas estão já deixando isso bem claro, que não tem como voltar mais. Uma vez que você coloca, né, o IA num determinado setor, tirar é muito difícil, é quase impossível, porque acaba que tem uma certa competição, né? A outra empresa colocou, o concorrente vai querer, e aí você não consegue mais, você acaba virando refém. Mas, assim, olhando, né, a oportunidade, eu acabei dando um exemplo aqui, né, vamos supor, a IA generativa faz lá onde que deveria ser aplicado aquele pesticida e já dispara automaticamente para o drone vai lá, ou como o Luiz citou, a máquina que já joga laser. Você consegue enxergar já alguma coisa assim que poderia passar para o nosso ouvinte aqui, alguma aplicação, alguma coisa que seja bem interessante, Davi? Eu acho que é interessante o seguinte, isso é comum para todas as áreas, tá? Mas eu enxergo que está mais perto também hoje, falando aí de últimos anos, né, em comparação com outras áreas, que é o seguinte, tecnologia no campo, quando a gente fala em agricultura, área agrícola, a tecnologia está muito próxima de grande produtor. Daquele cara com fazendas enormes, geralmente empresas do ramo agrícola, com muito investimento, muito dinheiro colocado ali. Então, área gigantesca de produção. O que eu enxergo, Júlio, e que eu acho que vai ficar cada vez mais próximo do pequeno e médio produtor o uso de inteligência artificial no dia a dia. Então, eu acho que esse é o grande ganho que as viagens generativas, por exemplo, desses grandes modelos, né, trouxeram e vão trazer cada vez mais. Por quê? A gente está percebendo que, principalmente em regiões mais isoladas, a internet está chegando de forma mais fácil. Tá? Então, esse é um ponto interessante. Então, a partir daí, o que eu vejo são modelos cada vez mais especializados, né, soluções de inteligência artificial cada vez mais especializadas em resolver problemas pontuais que estavam sendo resolvidos por outras tecnologias, tá? Para grandes fazendas, grandes produtores, grandes empresas do ramo agrícola, hoje na mão do pequeno produtor, daquele cara que tem um sítio, 2, 3 hectares ali, ele produz hortaliças, por exemplo, né, que são
geralmente produzidos em áreas menores, na grande maioria do Brasil. Então, esse cara utilizando, por exemplo, ali, né, modelos de previsão de tempo, né, que está muito mais próximo hoje, aí, o pessoal utilizando inteligência artificial. Pega ali o telefone, né, olha, deixa eu ver se vai chover amanhã, deixa eu ver se não vai chover amanhã, ver se eu vou irrigar aqui essa horta minha, ou não, porque se amanhã tem uma probabilidade de chuva de 80%, eu vou lá e eu não vou irrigar, ou tem 30%, 20% ou zero, vou lá e irrigo, então. Então, assim, tudo isso muito mais próximo, Júlio, do ser humano, desse pequeno produtor. Então, é isso que eu enxergo de caminho de aplicação. Aplicações pontuais, resolver pequenos problemas que, às vezes, eram deixados para lá porque não tem tecnologia para isso. É muito caro trazer tecnologia para resolver isso. A inteligência artificial vai trazer essa aproximação mais sutil com o tempo, mas muito mais facilmente percebida no dia a dia desse pessoal que trabalha aí em pequenas propriedades rurais, que é a grande quantidade de propriedades no Brasil hoje, né? Se pegar, por exemplo, eu estou em Minas Gerais, praticamente quase toda a agricultura do estado de Minas Gerais é baseada em pequenas e médias propriedades rurais, né? Então, assim, eu vejo a IA mais próxima desse pessoal. Não, com certeza, concordo, né? Você disse aí que talvez era utilizada uma tecnologia e vai ser substituída pela IA, mas na verdade, né, você mesmo já falou isso, pode ser que até era IA, mas a pessoa nem sabia que estava utilizando IA. E agora está sendo substituída por uma IA mais sofisticada, mais especialista, que é isso que a gente tem visto, né, o crescimento exacerbado, mas concordo, né, e está cada vez mais barato, né, a gente poder fazer uma utilização de uma IA. Então, por isso, talvez o pequeno produtor também vai se beneficiar dessa nova tecnologia. Exatamente. Que está assim, ao alcance de todos, vamos dizer assim. Exatamente, né? Com a popularização que a gente viu nos últimos anos aí, né? Então, a gente fala, né? O termo IA, inteligência artificial, ele é cunhado, né? Numa situação que às vezes dá uma interpretação meio equivocada para a gente no dia a dia, né? Nem sei se, eu até discuto se esse deveria ser o termo que a gente utiliza, né? Inteligência artificial. Mas eu entendo o comparativo com a natural. Enfim, dito isso, a grande questão é que hoje em dia, né, com a popularização, ou seja, que é isso que você trouxe, né, ficou mais barato, mais acessível para a gente, né, por questões de tecnologia, avanço, né, de sistema de computação em nuvem, né, capacidade de investimento, grandes empresas colocando dinheiro em grandes modelos de inteligência artificial, né, então isso trouxe uma popularização de forma geral, os modelos de negócio também se alterando. Então, não só para o campo, né, para qualquer área, isso está mais próximo hoje do usuário final do ser humano. Acredito que esse é caminho sem volta, né, vai ficar mais claro para as pessoas, elas não vão ter, não tem como a gente fugir disso. O que a gente tem que fazer agora é utilizar em benefício próprio, né, e máximo possível trazer isso que o Luiz trouxe, que é a questão da sustentabilidade aplicada a tudo isso. Como que a gente vai enxergar isso? Como que a gente vai trabalhar isso? É o que eu acho que é um ponto interessante de discussão que a gente tem que levar nos próximos anos aí. Show de bola, bem interessante o papo, né? Eu fico pensando aqui no que perguntar para você, que eu acho tudo que você está falando muito rico, a sua experiência, né, David, fazendo projetos reais e esse conhecimento no agro. E eu queria te perguntar, se você pudesse dar alguns exemplos práticos de ferramentas, de tecnologias, startups, coisa que você tem visto surgir no agro por causa do boom da inteligência artificial ou da inteligência artificial generativa, eu queria ouvir aí 2, 3 exemplos que você viu acontecer no Brasil ou que você está vendo acontecer, que está chamando sua atenção, para a gente poder ter uma tangibilização de toda essa transformação que está acontecendo no agro com a inteligência artificial. Legal. Tem muita coisa interessante. Eu vou citar aqui uma que me chama muita atenção, né? Porque essa questão que eu já comentei anteriormente, esse problema de uso de terra que a gente tem, né? Limitações, né? Porque isso não vai aumentar, não vai crescer, mas tem muito uso hoje em dia que a gente chama de fábricas de culturas agrícolas, que é aquela ideia mesmo de fábrica, zona, né? Igual a gente vê aí em outros setores, produzindo alimentos dentro de locais com temperatura muito bem controlada,
né? A gente chama de fazendas verticais, né? Temperatura muito bem controlada, umidade relativa do ar muito bem controlada, aplicações de insumo, de recurso muito controlado, tudo isso utilizando modelos de inteligência artificial, né? Então, aquela planta, naquele exato momento ali, você tem a aplicação. Então, assim, se você pesquisar, você vai ver várias startups surgindo no mundo inteiro, não só no Brasil, tá? Resolvendo esse problema. Que o problema é que de produzir mais alimentos numa área menor. E aí, muito mais tecnificado, né? Com melhores condições de trabalho para o ser humano que está ali trabalhando, né? Porque, enfim, ele não fica tão exposto às variáveis climáticas. A planta também trabalhando ali em condições muito mais favoráveis para que todo o potencial dela seja expresso, né, na produção. Então, esse é um exemplo, assim, de uma revolução que eu acho que a gente vai experimentar cada vez mais ao longo dos anos, tá? E que é uma aplicação muito prática, que é pegar um ambiente, reproduzi-lo em um local controlado para você ter também uma produção ali mais controlada. Além disso, agora pensando em locais mais abertos, né? No Brasil hoje tem muita aplicação de inteligência artificial para monitoramento de frotas de equipamentos agrícolas, né? Eu estava até conversando um pouco mais cedo hoje com uma pessoa, né, que está com uma startup aí que, para resolver esse problema, né, quer monitorar, saber exatamente, né, qual que é o problema. Eu até brincando com ele ali, né, uma máquina agrícola nunca dá problema parada no pátio. Ela dá problema onde? No período de safra, quando ela está colhendo, transportando, quando ela está fazendo uma coisa desse sentido. E ela parada é prejuízo. Então tem muita aplicação de monitoramento desses equipamentos para manutenção preditiva, para evitar o quê? Que ele quebre nesses momentos críticos, né? Porque você já fez uma manutenção antes do prazo. Isso não é aplicado somente no agronegócio, mas está chegando muito forte no agronegócio, porque a máquina está a 400, 300 quilômetros da concessionária. Se ela quebra lá, o mecânico tem que sair daqui e tem que chegar lá. Como é que ele faz isso? Não era melhor ele saber que, mês que vem eu vou aí dar uma manutenção preventiva na sua máquina, porque eu estou vendo aqui, pelo número de horas que você utilizou, a chance dela ter um problema, dela quebrar. E levar na concessionária não dá, né, Davi? Porque... Não dá. Como é que você vai colocar uma máquina em cima de uma carreta e carregar 300 km de distância, 150? Seria 50 km, 20, 30, né? Isso é um custo muito alto e ela está parada, né? Enfim, então, tem muita aplicação, Luiz, nesse sentido de tentar modelos preditivos, né, com relação aí à manutenção de equipamentos e máquinas agrícolas, modelos que se ajustem às máquinas, que se ajustem cada vez mais às nossas questões de relevo. Então, Brasil é um país continental, né, você tem relevos muito diferentes. Região do estado de Minas Gerais, muito montanhosa, por exemplo, então você tem colheita de café em produção de café em em elevadas altitudes, né? Relevo muito acidentado. E aí, como é que fica isso, sabe? E aí você tem uma maturidade de grãos de café, por exemplo, né? Dando um exemplo de Minas Gerais, né? Muito heterogênea. E aí você colhe muito café verde, muito café maduro, e aí a qualidade do café, tanto o valor de venda dele, né? Como a qualidade que chega lá pro consumidor final, ela é diferente. Então, você consegue monitorar. Tem muita solução sendo aplicada hoje para monitorar, por exemplo, pontos da lavoura onde você tem ali uma maturidade de grãos diferente e você pode, então, colhe ali e espera para colher a outra área, em vez de colher tudo de uma vez. E aí você consegue agregar valor porque o seu produto tem uma qualidade melhor, tá? Então, tem muita solução nesse sentido. E muita coisa chegando nessa área aí de manutenção preventiva de máquinas e equipamentos, tá? Está muito claro hoje que é um caminho sem volta. Enfim, é um investimento muito grande. Você coloca lá uma máquina agrícola, ela é diferente de um carro. O carro você compra aí 100 mil, 200 mil. Máquina agrícola é 2, 3. Estou falando assim, em grande escala, né? Milhões de reais, 5 milhões de reais uma máquina. E se ela quebra, tá lá parada, né? Enfim, não tem como colher na mão mais, porque a área já é muito grande. Em áreas muito pequenas, como eu disse, né? Será que realmente eu não teria um melhor local que eu poderia, por exemplo, levar a minha produção? Eu sei que agora tem um mercadinho que está, sei lá, a 2 quilômetros aqui da minha fazenda, eu consigo chegar lá mais fácil do que eu levar lá num outro mercado que eu levava anos atrás, que está a 10 quilômetros. Hoje você consegue monitorar isso utilizando
modelos de inteligência artificial que já estão nos celulares das pessoas, sabe? Então, tudo isso é enriquecedor, é potencializador da agricultura no Brasil e no mundo de forma geral, e eu vejo que cada vez mais isso vai ficar mais claro e mais próximo das pessoas no dia a dia. Perfeito. Muito bom, Davi. Muito bom esse papo, hein? Ficaria aqui mais tempo conversando, fiquei curioso para aprofundar em diversas frentes que você trouxe, diversos assuntos aí. A gente vai chegando ao fim, não quer dizer que é o último papo com você, né, Davi? Aqui a casa está sempre aberta para você voltar. A gente é parceiro também, né? Vamos fazer muitos projetos aí em parceria, colocando a inteligência artificial a serviço das pessoas e democratizando o uso dessa tecnologia, que a gente já viu o poder aqui pelo nosso bate-papo. A gente não tem nem condições de prever o que vai acontecer no futuro, e isso, ao mesmo tempo que é assustador, muitas vezes, é maravilhoso também, né? A gente está diante de uma das maiores transformações que a gente já viveu, comparável, talvez, com a Revolução Industrial. Então, é muito gratificante estar vivendo esse momento e estar trabalhando com isso. Davi, queria saber se você tem alguma consideração final. A gente está encerrando aqui. Fica à vontade de fazer suas considerações finais. Legal. Eu agradeço a você, Luiz, e ao Júlio pelo convite, né, de estar aqui com vocês nesse bate-papo. Foi realmente um bate-papo muito legal, muito interessante. O tema, né, a gente falou aqui de forma muito geral, sobre vários aspectos, várias óticas, várias lentes, né, tentando trazer um pouco aí do que a gente imagina que vai chegar e que já está chegando no mundo do agro aí, relativo à aplicação de inteligência artificial. É claro que é um assunto que a gente não vai exaurir ele em 2, 3, 4, 10 horas de conversa, não podemos ficar aqui a vida inteira conversando e sempre vai ter alguma coisa a respeito disso. Mas a mensagem que eu gostaria de deixar, né, para quem está nos vendo, nos escutando aqui no podcast, é que a IA não vem, seja no mundo do agro ou em qualquer outro, para substituir o ser humano, ele vem para potencializar. Acho que isso a gente tem que cada vez mais reforçar para as pessoas, essa questão, né? A gente precisa realmente de entender cada vez mais, né? Procurar informação sobre inteligência artificial, podcast, né? Que eu sei que vocês tomam cuidado com as pessoas que vocês trazem aqui para debater os assuntos de qualidade sobre IA, porque tem muita gente aí falando muita coisa que não necessariamente é verdade, então tem que tomar muito cuidado com isso, né? Essa questão, porque a IA está aí, é caminho sem volta, né? Não vejo o ser humano distanciando disso, cada vez mais próximo disso, e ele é para potencializar a gente, potencializar o nosso agro, transformar o nosso agro mais sustentável, que é o que às vezes as pessoas pensam de forma, acho que essas coisas não estão conectadas, né? E elas estão conectadas sim, né? A gente está num sistema que é todo conectado e o ser humano está no meio disso, de alguma forma, né? E a gente precisa de potencializá-lo, porque acho que esse é o caminho da humanidade, do cosmos, de forma geral, né? É ser melhor do que a gente era antes, do que a gente era ontem, e a IA está aí para ajudar a gente a ser melhor nesse sentido. Excelente. Sensacional. Sensacional. Gostei dessas considerações finais, Davi. Muito bom, muito bom. Muito bom, Davi. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado pela presença. Júlio, foi mais um dia aí de podcast, de videocast, eu acho que é o jeito certo de falar, porque tem vídeo. Mais um dia incrível aqui, de bate-papo, na verdade, porque aqui é uma delícia, é um bate-papo onde a gente aprende muito e a gente tem a oportunidade também de levar conhecimento para muita gente que está ouvindo o que a gente está falando e está assistindo aqui o que a gente está gravando. Então, muito obrigado, está sempre convidado, Davi, muito obrigado, Júlio, e a gente vai... Show, e a gente vai encerrando aqui mais um AimanaCast. Esperem o próximo. Um grande abraço para vocês, pessoal. Até mais. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau.